Momento devocional. O seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada, com o pastor Paulo César Reis. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Paulo César Reis e eu falo desde Goiânia, Goiás, Brasil. Este é o nosso momento devocional, um momento de estudar a Bíblia, livro por livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Obrigado pela sua companhia, você que já tem acompanhado aí há mais de 6 anos essa jornada através da Bíblia, não só no estudo sistemático, mas também no desenvolvimento de outros temas de vida cristã. Mas agora estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje chegamos ao capítulo 3, ao encerramento de mais este livro do Novo Testamento. Os vídeos dos capítulos anteriores, como também da primeira carta e outros livros estudados, estão disponíveis aí no YouTube. Já são quase 350 vídeos, além dos que estão também no Facebook e no Instagram. Por falar em redes sociais, eu gostaria de lhe fazer um pedido enquanto estou aqui abrindo este momento. Se inscreva no canal no YouTube, por favor. Deixe o seu like, ative o sininho para receber notificação de novas postagens. Também você pode copiar o link do vídeo e mandar para os seus contatos. O meu objetivo ao fazer esse pedido é que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem de Deus na Bíblia Sagrada, que eu acredito que é a resposta que o mundo precisa. Então vamos lá, vamos ao estudo do terceiro capítulo de 2 aos Tessalonicenses. Esta carta, ou epístola, que é um nome mais antigo para a mesma coisa, para uma carta, sendo que uma epístola era uma carta com muita formalidade, ela tinha todas as partes formais de uma carta que se tornava um documento. Tanto que você pode perceber no decorrer da leitura bíblica das cartas de Paulo que elas obedecem um padrão. A saudação inicial, a transição ali com menções e agradecimentos, depois os vários temas e por último os agradecimentos, a oração e a bênção final. Sempre seguindo este padrão. Era o meio de comunicação mais formal e mais apropriado para disseminar uma ideia, uma doutrina, e Paulo, graças a Deus, estava preparado para isso. Talvez 1ª e 2ª aos Tessalonicenses tenham sido as primeiras cartas de Paulo escritas das que fazem parte do cânon do Novo Testamento. E talvez ele tenha escrito estando em Corinto no ano 50 ou 51, na sua segunda viagem missionária. E ao contrário do que alguns supõem, a igreja de Tessalônica era uma importante cidade capital da província da Macedônia, do antigo Império Romano. Hoje, esse lugar se chama apenas Salônica e pertence à Grécia. Bem, ali Paulo plantou o evangelho, que germinou e se tornou uma igreja principalmente de gentios, porque os judeus, na sua maioria, não se converteram e ainda fizeram uma ferrenha oposição ao ministério de Paulo, à mensagem cristã naquela cidade, havendo até mesmo muitas perseguições. Bom, e Paulo esclarece, depois de elogiar em ambas as cartas, esta igreja
de Tessalônica, aqueles irmãos na fé, ele esclarece acerca de algumas dúvidas predominantes entre eles, que era acerca da vinda do Senhor. Esse tema, como tenho falado repetidamente aqui, ele é muito importante, porque é a nossa esperança, a volta de Jesus. Se nós cremos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis e infelizes dos homens. Então a nossa fé ela tem um alvo, que é encontrar com o autor da nossa fé, que será também o consumador da nossa fé, o nosso encontro com Cristo. E Paulo fala disso. Falou um pouquinho no primeiro capítulo, falou mais no segundo capítulo, e agora no terceiro capítulo ele pede as orações dos Tessalonicenses. E ele diz assim, eu quero ler inicialmente do verso 1 ao verso 5. Me acompanha, por favor, se você pode ir com a Bíblia aberta, porque eu acho que assim fica melhor ainda. Então vamos lá. Finalmente, irmãos, finalmente porque está terminando a carta, né? Então são as palavras derradeiras deste documento, deste escrito de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. A propagação da palavra de Deus para o mundo inteiro deve ser um alvo de todo cristão. Aliás, essa foi a principal incumbência que Jesus deu aos seus seguidores, aos seus discípulos, quando disse: portanto, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, eu tenho autoridade para dar esta ordem, portanto, ide, pregai o evangelho a cada criatura, a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então observe que é uma comissão imperativa, ou seja, está mandando, não está sugerindo apenas, está ordenando. E como é que o evangelho chegará a cada criatura, a todas as nações da terra? Por todos os meios possíveis e corretos, inclusive aqui pela internet. E Paulo diz, olha, orai por nós, porque naquele tempo era pessoa a pessoa. Não havia os meios modernos de comunicação que existem hoje. Então eram os missionários, muitas vezes enfrentando grandes dificuldades, perseguições e tribulações, e muitos até a própria morte. Mas Paulo diz, orai por nós. Será que nós temos consciência da importância da intercessão na obra de Deus? De orar uns pelos outros? Porque Deus conta com a nossa intercessão. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe quem precisa do seu auxílio e do seu socorro. Mas Ele quer que nós sejamos seus colaboradores, cooperadores, inclusive no ministério da oração. Quantos missionários e missionárias, pessoas enfrentando uma grande pressão de Satanás através dos seus agentes na terra para fazer a obra de Deus. Essas pessoas precisam de oração. O peso, a pressão sobre elas é ainda maior do que sobre os demais. Inclusive, eu aproveito para pedir também as suas orações por esse trabalho pela internet que faço há mais de 6 anos. As dificuldades vêm, mas é na sua casa, é só ligar o celular e começar a falar. Não é. Eu enfrento oposições e dificuldades de ordem física, emocional, estrutural, o tempo, que é algo difícil de administrar, e eu preciso de tempo para fazê-lo, preciso de uma boa internet, de um bom aparelho smartphone para gravar ou fazer ao vivo. Eu quero aqui agradecer já o apoio do pastor Marcelo Francisco dos Santos e da pastora Aline,
e também do irmão Laerte Carneiro e da sua esposa, a doutora Luana Araújo, que são apoiadores desse trabalho que eu realizo, dentre outros que também apoiaram ou estão apoiando em oração. E Paulo então começa o capítulo 3 dizendo: orai por nós para que a palavra de Deus por meio de nós se propague, vá longe, assim como ela prosperou no meio de vocês aí em Tessalônica, como está acontecendo entre vós, diz o verso 1. Verso 2: e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Sempre houveram homens, genericamente falando, homens e mulheres, perversos e maus. E são esses, preferencialmente, que o adversário, o diabo, Satanás, usa, inflama essas pessoas para se levantarem e fazerem oposição à obra de Deus, à pregação do Evangelho. Não creem e ainda querem impedir os que estão crendo, para que não se convertam. Querem impedir os que pregam, porque o diabo sabe que a pregação do verdadeiro Evangelho, no coração sedento que recebe como boa semente em boa terra, vai germinar e vai frutificar. E aí ele não quer. Então Paulo diz, olha, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Não são todos os que creem. Não são todos os que vão crer. Não vão ser todos os que serão salvos. Então esses que não são salvos, que não creem, que não reconhecem a palavra de Deus, são facilmente usados por Satanás para fazerem oposição à pregação. Verso 3: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno, com M maiúsculo, que é um dos títulos de Satanás, ou do diabo, na Bíblia, maligno. Aquele que é essencialmente mau, maldoso, da maldade. Mas o Senhor tem poder para nos guardar dele. Verso 4: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Que bom quando os cristãos, uma igreja local, se porta de uma maneira madura, nobre, segura na fé, que inspira seus líderes, seus plantadores, seus missionários, seus pastores, de que realmente o Evangelho nasceu e enraizou naqueles corações, que não é uma fé circunstancial, temporária, não é uma aventura emocional, é uma convicção. Como Paulo diz aqui, olha, temos confiança de vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Está fazendo hoje o que a palavra de Deus manda? Se o Senhor te der vida e tempo nessa terra, daqui a 5 anos esteja fazendo. Daqui a 10 anos, continue praticando. Porque esse é o alvo. Receber a Cristo e a sua palavra é para a vida toda, para toda a vida, para todo o viver, em todas as áreas da nossa vida. Não é uma experiência como quem degusta uma bolachinha ou um pedacinho de queijo no corredor de um supermercado aqui em Goiânia, que quer apenas fazer uma divulgação daquele produto. Não é uma degustação, é um abraço para sempre. E ele diz no verso 5, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Até para isso nós precisamos do Senhor, né? Ser crente, servir a Deus, fazer sua vontade, guardar sua palavra, não é algo para a gente fazer sozinho, na força da nossa carne, da nossa mente,
das nossas capacidades humanas. A nossa suficiência vem de Deus. E só por isso é possível, porque se fora apenas a depender da nossa expertise, capacidade e força humana, jamais conseguiríamos. Mas vamos agora a uma segunda seção desse capítulo, que é dos versos 6 ao 16, a exortação à prática de vários deveres cristãos pessoais, sociais e coletivos. O cristão ele tem dever para com ele mesmo, ele tem também dever para com a sociedade em geral e também coletivos, família, igreja, vizinhança, né? A comunidade. Vamos lá. Verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando na autoridade apostólica. É uma palavra canônica, tal qual se tivesse saído da boca do próprio Senhor Jesus. Os 12 mais Paulo, autoridade apostólica, autoridade canônica. Quando ensina, quando ordena aqui, é da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que disse a eles, aos 12, quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos recebe e a mim recebe, recebe o Pai que me enviou. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita igualmente o Pai que me enviou. Quem receber as vossas palavras, eu tenho posto as minhas palavras em vós. Quem as recebe, a mim recebe. Percebe então que há uma cadeia de autoridade. Por isso aqueles 12 foram treinados, ensinados, andaram com Cristo por 3 anos e meio, num seminário intensivo, além do que o Espírito Santo, enviado por Jesus depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, os faria lembrar de todas as coisas que Jesus os tinha ensinado. Porque senão eles poderiam esquecer coisas importantes. Mas o Espírito Santo os fez lembrar. Porque eles ouviram, eles guardaram no coração e os guiava a toda a verdade, para que não houvesse falha, porque o Novo Testamento não estava escrito. Então a transmissão era verbal, era oral, e agora que escrita por meio de Paulo, ele diz, olha, vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiro, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Uma pessoa que vive de uma maneira escandalosa, dizendo ser crente e fazer parte de uma igreja local, ela não pode ser honrada. Ela não pode ser privilegiada. Ela não pode ser elogiada pela sua conduta. Ela deve ser apartada das oportunidades, da comunhão, ela deve ser admoestada, corrigida. É a chamada disciplina eclesiástica presente de forma clara nos escritos de Paulo. Porque senão a pessoa vai ser incentivada a continuar errada e vai desestimular quem está fazendo certo. Poupar o errado, não corrige o errado e ainda induz o certo ao erro. Então vamos lá. Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, fora da ordem, e não segundo a tradição que de nós recebestes. A palavra tradição no meio evangélico, no contexto cristão, hoje parece ser uma coisa muito religiosa, mofada, inservível, mas não é verdade. Tradição aqui é aquilo, porque já haviam 17 anos que a igreja estava estabelecida e tinha coisa que já ia sendo passada oralmente, a transmissão oral de um apóstolo para os irmãos, para os bispos, chegando aos crentes, o que devia e o que não devia. Não tinha o Novo Testamento ainda.
Então, aqueles ensinamentos básicos, fundamentais, importantes da vida cristã, deveriam ser seguidos e mantidos, diz aqui. Verso 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Além das astutas ciladas e armações de Satanás contra a igreja, contra a pregação do evangelho, uma grande oposição que o evangelho enfrenta para se propagar e alcançar mais vidas é o mau testemunho daqueles que se dizem irmãos, mas vivem desordenadamente, que na verdade estão fechando portas para a pregação do evangelho. Diz aqui Paulo, olha, nós nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Eu, Timóteo, Silas, os demais obreiros, vocês sabem como nós nos portamos de forma ordeira. O cartão de visitas do crente é o seu caráter, a sua ética, a sua boa educação, a sua honestidade, o seu amor. Vamos ao verso 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de dia e de noite, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Sabe, você, meu irmão, minha irmã, que é crente já há alguns anos, como eu, e já viu de quase tudo, você já viu gente que pensa que quando se converte, ele já é um obreiro e não precisa mais trabalhar, que ele deve viver à custa dos irmãos. Ou mesmo aquele que, tendo um encargo numa igreja local, ele pensa que agora ele vai dedicar-se só àquilo e não vai trabalhar. O apóstolo Paulo diz, olha, aí no meio de vocês, em Tessalônica, a gente trabalhou materialmente. Paulo trabalhava fazendo tendas em alguns lugares juntamente com Prisca ou Priscila e Áquila. É claro que ele defende a legitimidade do salário ministerial, do sustento ministerial, e é bíblico aqueles que se dedicam o seu tempo por um chamado, por uma incumbência da igreja ao ministério, que vivam do evangelho, das contribuições. Mas não é o caso de alguém que não quer trabalhar para ficar às custas do outro, como que recebendo por ser crente. É o abono crente. Não existe isso. Isso é desordem. O certo é todo mundo trabalhando, cuidando dos seus assuntos, suprindo suas despesas. Quando alguém vai ser enviado, a igreja envia, ou a igreja separa alguém só para o ministério, essa pessoa vai ser assalariada e vai ser mantida pelos dízimos e ofertas. Isso é bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Paulo fala que ele despojou outras igrejas recebendo delas salário, a palavra é salário, para não ser pesado a igreja de Corinto, porque senão depender financeiramente daquela igreja que estava fechada para contribuir, ia pôr impedimento ao avanço do evangelho. Mas vamos em frente. Para não ser pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, verso 9, porque é direito bíblico. Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. O crente precisa ser trabalhador. Não precisa gostar de trabalhar. Se gostar, mais fácil. Mas se não gostar, trabalhe a si mesmo. Cumpre suas obrigações, seja um bom funcionário, ou um bom patrão, um bom chefe, ou um bom subordinado, mas seja aplicado ao seu trabalho. Porque o trabalho, ele também é um campo missionário, é um campo evangelístico. Ou então um lugar de mau testemunho, se o cristão não cumprir com seu dever.
Porque quando ainda estávamos convosco, verso 10, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Muito impactante esse versículo, né? Essa afirmação, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Aqui não diz que não pode trabalhar, é quem não quer trabalhar. É claro que há pessoas enfermas, há pessoas idosas, há pessoas incapacitadas fisicamente por alguma moléstia para o trabalho. Graças a Deus que nos dias de hoje existe a previdência social, existe as ações sociais de amparo. Naquele tempo não havia. Mas não está falando desses, está falando de alguém que pode, que deve, mas que não quer trabalhar. Paulo diz, olha, então, tudo bem, vamos ironizar aqui um pouquinho. Pode ficar aí uns 2 anos sem trabalhar, mas sem comer, boca trancada. É claro que essa proposta não vai ser aceita, né? Porque nós não vivemos sem comer, e comer é só uma das despesas básicas diárias do nosso viver. Viver custa caro e a gente precisa trabalhar para isso, inclusive trabalhar para o tempo que não pudermos mais trabalhar, porque essa é a norma da vida e não é diferente para o evangélico. Não, eu sou crente, a igreja cuida de mim, os irmãos vão tratar de mim, da minha família. Não é assim. Nós temos obrigações, temos deveres coletivos, sociais e individuais. Por que Paulo mandou um versículo tão forte aqui para essa igreja de Tessalônica? Porque lá, como em muitos outros lugares, não vamos pichar a igreja de Tessalônica. Em muitos lugares também há esse tipo aqui, olha. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, porque quando não trabalha o tempo sobra, né? Se o tempo sobra, a mente fica desocupada, e mente desocupada é a oficina do diabo, diz o ditado popular. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, fruto do seu trabalho, do seu esforço, se mantendo. É claro, eu falei aqui das excludentes, que são aquelas situações em que a pessoa ela é incapaz fisicamente por uma questão de saúde ou de uma outra anomalia para o trabalho. Verso 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. A gente precisa fazer o bem, ajudar o próximo, irmão ou não, mas principalmente ou primeiramente, preferencialmente, aos domésticos da fé, com a nossa assistência social. Primeiro a gente cuida da própria casa, né? E vamos fazer o bem. Mas aquele que pode trabalhar não fica dependurado nos irmãos, na assistência social da igreja, só pedindo oferta para aqui e para acolá, se passando por missionária, quando não é missionário nem na própria casa. São pessoas que vivem desordenadamente. Paulo diz a elas, olha, vão trabalhar e comer o seu próprio pão. Mas a toda a igreja ele diz, olha, não se cansem de fazer o bem. O mesmo que ele ensinou às igrejas da Galácia, lá no capítulo 6. Ele diz, portanto, irmãos, enquanto temos tempo e oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E prosseguindo, diz o verso 14, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, eu escrevi e estou mandando. Então é o seguinte, aí em Tessalônica, se alguém não quiser obedecer essa palavra, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. É a disciplina eclesiástica. A pessoa deveria ter o seu nome anotado ali,
e ela estaria ciente que ela estava sendo observada como uma pessoa desordeira. Ela não vai ser honrada, elogiada. Não há mérito na sua conduta que a faça merecedora de algum destaque. Parecem duras essas palavras, mas observe realmente o sentido do texto aqui. Todavia não o considereis por inimigo, verso 15. Não é o nosso inimigo, é uma pessoa desordeira que está no seio da igreja local, querendo levar uma vida completamente errada à luz do evangelho, e ela está notada, ela está em observação, ela não será honrada por essa conduta, mas advertiu como a um irmão. É um irmão agindo errado, mas é um irmão. Verso 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Que é o grande objetivo da vida cristã. Primeiro a salvação e depois estar em paz com Deus e uns com os outros. E Paulo diz, olha, que Ele mesmo, o Senhor, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Todas, apóstolo. Mas tem circunstâncias que são muito desafiadoras, que são muito difíceis. Mas até mesmo nessas circunstâncias, o Senhor da paz, o dono da paz, o príncipe da paz, pode nos dar a sua paz. Glória a Deus. O Senhor seja com todos vós. Esse é o segredo. E terminando, a saudação final e a bênção nos versos 17 e 18. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Essa palavra aqui de Paulo é porque algumas epístolas ou cartas ele próprio não escrevia. Ele ditava e alguém escrevia por ele. Alguns até conjecturam que ele tivesse um problema de vista, estava com dificuldade para enxergar. Seja qual for o motivo, o fato é que algumas cartas não foi ele pessoalmente que escreveu. Ele ditou e alguém escreveu por ele. E no final ele assinava. Inclusive, na carta aos Romanos, Tércio, que escreveu aquela carta, coloca a sua própria saudação lá no final. Agora ele diz aqui, olha, a saudação é de próprio punho. Alguém escreveu por mim, ele não revela quem, e eu assinei. Paulo, tá vendo aí a minha assinatura? É assim que eu assino. Verso 18, a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aquela chamada bênção apostólica, que não é um dogma. Quero aqui deixar claro, à luz da Bíblia, eu estou falando à luz da Bíblia. E ninguém vai conseguir provar biblicamente que é um dogma, que tem que haver essa bênção ao final de cada culto, até porque não somos apóstolos, e a bênção é apostólica. Mas nós podemos abençoar sim uns aos outros, não só o pastor, nós os crentes podemos abençoar uns aos outros, desejando uma boa semana. Quem preside a reunião, o culto, na casa de oração, onde a igreja se reúne, também pode abençoar a todos com uma oração final. E aqui Paulo usa uma expressão bem comum, que é ainda hoje repetida por muitos ministros do Evangelho ao encerrar uma reunião. Geralmente nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Mas aqui Paulo diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Porque a graça, ela já traz contida em si tudo que nós precisamos. Que a graça do Senhor seja com a sua vida, o amor de Deus predomine em seu coração, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu ministério. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like se você gostou desse estudo
e de compartilhá-lo com outras pessoas. Amanhã, possivelmente, nós teremos aqui uma live musical, a Fazenda Imaginação. Eu aguardo você. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.